Capítulo 221, Reunião. A casa familiar ficava silenciosamente no final do bairro tranquilo, as luzes brilhantes e quentes brilhando pelas janelas quando Heidi espiava à frente. Já está escuro lá fora e apenas as luzes da rua iluminam a cidade. A médica não sabia o que a esperava em casa, mas sabia que não era possível continuar evitando o assunto. Reduzindo a velocidade do veículo, a senhora respira fundo antes de continuar em frente. A cena da despedida do pai ainda pairava em sua cabeça como se tivesse acontecido há poucos momentos. Naquela época, seu pai obviamente havia notado algo terrivelmente errado com a cidade, e ele tê-la enviado era sua forma de proteção. Papai me disse para me refugiar na catedral, mas ele foi até aquele antiquário na Cidade Baixa, por quê? Um fio de dúvida apareceu de repente na mente de Heidi, mas rapidamente subjugou esse pensamento por enquanto. A luz do saguão de sua casa estava acesa e a chamava para entrar. Fora do veículo, para sua surpresa e espanto, o que esperava Heidi lá dentro não era Morris, seu pai, mas sua mãe no refeitório. A velha usava um chale de lã com listras azuis escuras e estava sentada em uma cadeira com encosto. Ela também usava um delicado copo de borda marrom que dava ao veterano uma aparência bastante erudita enquanto ela lia a pilha de jornais empilhados em cima da mesa. Heidi congelou na porta, incapaz de compreender a imagem por um tempo. O médico não conseguia se lembrar da última vez que a mãe dela saiu do quarto. Claro, eles sempre mantinham um lugar vazio na mesa de jantar, só para garantir, mas ninguém nunca se sentava nele. Naturalmente, Heidi achou estranho o motivo de sua mãe não se assumir, mas depois de tantos anos, ela se acostumou com a condição e os hábitos de sua mãe. Mas agora, ela finalmente consegue testemunhar sua mãe sentada naquela cadeira sempre vazia. É quase surreal. Heidi inconscientemente deu alguns passos à frente e o som de seus pés finalmente chamou a atenção da velha sentada à mesa. Ah, Heidi, você está de volta. A velha sorri e acena cumprimentando a filha com um aceno. Heidi queria dizer algo e descobriu que não consegue encontrar uma saudação adequada. Apesar de irem diariamente ao quarto dos pais para conversar, esta foi a primeira vez que o fizeram fora do quarto. A última ocasião aconteceu há mais de 10 anos. Fiquei retido na catedral principal. Você está bem? Estou bem aqui, respondeu sua mãe alegremente. Aqueles olhos agora davam uma sensação de energia que Heidi nunca tinha visto neles antes, que transparecia na forma da velha senhora se levantando da cadeira e se aproximando lentamente. Deixe-me dar uma boa olhada em você, faz muito tempo que não olho direito para você. Não nos vemos todos os dias? Heidi disse inconscientemente, apenas para perceber que sua mãe parecia preocupada enquanto acariciava seus cabelos. Como é que você veio para a sala de jantar? Você está se sentindo melhor hoje? O sorriso da mãe se aprofundou ainda mais. Está tudo bem agora, está tudo bem agora. A propósito, por que Morris ainda não voltou? Papai ainda não voltou para casa. Heidi ficou chocada quando ouviu isso, fazendo com que uma leve pontada de preocupação brotasse por dentro. Ele deveria ter chegado em casa mais cedo do que eu. O lugar para onde ele foi não é tão longe quanto a grande catedral. Talvez o carro dele tenha quebrado no meio do caminho, disse a mãe lentamente, e suas habilidades de direção nunca foram dignas de elogio. Venha, vamos esperar por ele juntos. Heidi assentiu hesitantemente e seguiu a mãe de volta à mesa. Então ela notou as refeições suntuosas na mesa, não eram os pratos habituais feitos pelas empregadas temporárias contratadas em casa. Você fez isso? Heidi ergueu os olhos, um pouco surpresa. Faz muito tempo que você não cozinha. Ah, você percebeu? Fazia muito tempo que não cozinhava, então tive que pedir muita ajuda às empregadas. Há muitos ingredientes que eu não sabia onde. Talvez o sabor fique um pouco estranho por causa disso. Sua mãe sorri levemente. Felizmente, lembro-me do processo geral. Heidi olhou a comida na mesa e não resistiu em pegar um garfo para experimentar. No entanto, a voz familiar de sua mãe a impediu. Espere seu pai voltar para casa e depois poderemos comer.
Faz muitos anos que não ouço essas palavras. Então, pegando o médico desprevenido, um leve som de asas batendo de repente veio de fora, seguido pelo som de uma chave girando. Papai está de volta. Morris destrancou a porta do seu quarto com uma aparência atordoada. Os efeitos colaterais de viajar com o teletransporte de AI não foram brincadeira, são ao mesmo tempo nauseantes e vertiginosos. Mesmo assim, ele finalmente conseguiu se recuperar e viu sua esposa e filha sentadas à mesa de jantar, com o jantar preparado e posta. Finalmente, o velho estudioso percebeu que isso não era uma ilusão, mas um milagre que se tornou realidade após anos de espera. Depois de ficar parado como uma escultura por sabe-se lá há quanto tempo, Morris finalmente deu um passo à frente, andando cada vez mais rápido a cada passo. O choque de compartilhar uma refeição com o dono do desaparecido não era nada comparado a encontrar sua esposa viva e bem. O fardo de fazer um desejo anos atrás o abandonou e agora ele pode finalmente aproveitar a vida novamente. Da mesma forma, a esposa de Morris levantou-se da mesa, permitindo que o casal se abraçasse há muito esperado. Finalmente consegui ver você, o velho estudioso sussurrou, aparentemente com medo de que Heidi ouvisse suas palavras. Ok, já chega. Nossa filha está assistindo. Você ainda tem muito tempo para explicar o que aconteceu. Não se apresse. Você está certo, você está certo. Morris respondeu com algum pânico. Ele soltou a esposa, virou a cabeça e viu Heidi olhando diretamente para ele com surpresa. Me desculpe por ter voltado tarde. O carro quebrou no caminho. Eu precisava encontrar alguém para rebocá-lo amanhã, Morris explicou de forma anormal e rapidamente mudou de assunto. Você está bem? Do lado da catedral, está tudo bem? Exceto por estar assustada e confusa, estou tão ilesa quanto todo mundo, respondeu Heidi, inspecionando o pai de cima a baixo. Mas você, porque eu sinto que você está agindo de forma estranha. Aconteceu alguma coisa no caminho de volta? O que pode haver de errado comigo? Morris disse imediatamente, com medo de que Heidi levasse o assunto ao seu acordo anterior. Então ele notou a refeição saudável na mesa, fazendo com que o rosto do velho estudioso ficasse preocupado. Eu já comi antes de voltar, disse ele hesitante, na viagem, comi na casa do Senhor. Duncan. Mais uma vez, aqueles peixes feios e assustadores vieram à sua mente novamente. Festa do subespaço, ele estava tão nervoso com o peixe quanto o excêntrico cão negro, mas sob o olhar do Senhor. Duncan, ele ainda comeu a carne. Quanto ao que exatamente aconteceu a seguir, ele honestamente não conseguia se lembrar. O único aspecto que restou foi o cheiro e o sabor perfumados. Mas a voz de sua esposa veio de lado, interrompendo seus pensamentos. Eu mesma fiz isso. Mamãe não cozinha há anos, Heidi seguiu, ela se sente melhor hoje, então. Então comerei mais um pouco. Quando Morris disse com pressa depois de ouvir o detalhe. Então, sem esperar que a filha o guiasse, ele mergulhou de cabeça com a tigela de sopa como entrada. Qual é o gosto? A esposa perguntou com expectativa. Meio salgado, disse Morris hesitante, mas depois pegou a tigela novamente e tomou mais alguns goles. Salgado, muito salgado. Você sempre deixou salgado. Se você não quer comer, então não coma. Eu não disse que não tinha um gosto bom. Então cale a boca e coma. Por que você está falando tanto à mesa? Heidi olhou de um lado para o outro entre os pais. Ela não ouvia uma conversa como essa há anos. No entanto, depois de tanto tempo, nada parecia ter mudado. Então, a médica começou a rir e cortou um pedaço de carne frita para si. Na verdade, é um pouco salgado. Reticências. Quando Vanna finalmente chegou em casa, ela não precisou agir como a líder forte e poderosa que era, portanto, seus problemas com a bênção do subespaço não passaram despercebidos por Admin Dante durante a conversa. Porém, o homem estava interessado o suficiente para evitar o assunto também, assim como a senhora poderosa não queria tocar no assunto.
Mas a própria Vanna sabia que o fardo em seu coração não girava apenas em torno da verdade sobre sua própria existência ser uma bênção do subespaço. Na verdade, não teve nada a ver com sua própria vida ou morte. Ela voltou para o quarto, fechou a porta e foi até a cômoda para tirar da gaveta uma adaga cerimonial ornamentada. Esta era uma relíquia sagrada da Igreja Storm e um presente pessoalmente abençoado e dado a ela pelo bispo Valentine após o batismo. Esta relíquia simboliza o início de sua fé em Gomona, a deusa da tempestade. Fim do capítulo. Capítulo 222, abalado. Como sempre, Vanna se acalmou e recitou silenciosamente a passagem sagrada do Storm Codex em seu coração. Então ela tirou da gaveta uma vela meio queimada com inscrições rúnicas e colocou-a ao lado antes de acendê-la. Uma pequena chama brilhante ganhou vida na ponta do pavio, e o aroma calmante se espalhou lentamente pela sala com o composto volátil do óleo que o compõe. Vanna não perdeu tempo respirando o cheiro, permitindo que a lâmina da adaga abrisse uma pequena abertura em sua mão. O sangue encharcou as linhas finas inscritas na adaga devido a isso, como se fosse absorvido por qualquer poder místico que este objeto exercesse. Há uma breve dor no gesto, mas isso dura apenas alguns segundos antes que a bênção da deusa curasse a ferida da senhora. Ela olhou para a adaga ritual, sem se mover nem um centímetro. Vanna sabia que sua indecisão era boba ao realizar um ritual, mas ela queria ver por si mesma que não era sua ilusão que estava funcionando. Então, uma vez feito e confirmado que estava indo como planejado, ela colocou a adaga encharcada de manchas sobre a chama e deixou-a queimar. Por favor, ouça, deusa da tempestade, evangelho do mar profundo, donzela do mar silencioso, ouça-me, seu fiel seguidor precisa de orientação. As chamas crepitaram e o sangue na adaga de repente acendeu com faíscas instáveis, o sinal de que o canal havia estabelecido. Usando o sangue como guia, um santo poderia criar uma linha de comunicação com os reinos superiores. De certa forma, isso poderia até ser visto como uma conversa direta com os deuses. O suave bater das ondas soava em seus ouvidos como ela esperava. Então Vanna sentiu o ar ao seu redor ficar úmido, seguido por uma salinidade atingindo seu nariz antes que toda a cena mudasse na sala. O quarto familiar desapareceu e os arredores se transformaram em um corpo de água sem fim. Ele brilha levemente abaixo da superfície, e centenas de fontes de luz misteriosas nadam continuamente, como se alguém pudesse imaginar um enxame de águas vivas realizando seu ciclo de vida. Mas não é para isso que ela está aqui. Em pouco tempo, Vanna notou a imagem borrada de uma senhora surgindo nas águas. À primeira vista, parece uma senhora com um longo vestido branco com inúmeras sombras nebulosas se espalhando atrás dela em várias direções. Vanna não conseguia ver além do rosto velado, mas não havia dúvida em seu coração de que aquele era o avatar da deusa da tempestade. É uma pequena parte do poder de Gomona e foi condensado em forma humana para que um mortal como Vanna pudesse buscar uma audiência em tempos difíceis. Inesperadamente, apesar de ter iniciado um ritual de busca de ajuda, foi o avatar da deusa quem iniciou o desejo de falar, não verbalmente, mas um impulso diretamente na mente da cabeça do inquisidor. Vanna hesitou um pouco antes de aparentemente decidir falar sem rodeios. Eu sobrevivi até hoje por causa do subespaço. Por que você me escolheu como santo e me enviou suas bênçãos sabendo disso? O avatar nebuloso e embaçado não se moveu, mas Vanna não se atreveu a forçar uma resposta. Ela sabe que embora o que viu tenha sido apenas uma projeção, esta projeção era de facto uma ligação direta com Gomona. A própria pergunta dela era um risco, uma ofensa à deusa. Eventualmente, depois de um período de tempo desconhecido nesta dimensão espacial, uma ideia entrou repentinamente no cérebro do inquisidor, semelhante a um implante. Não faz diferença. Não faz diferença? Vanna ficou atordoada. Esta resposta confusa foi ainda mais difícil de entender do que profecias obscuras e quebradas dadas aos fiéis.
Ela sentiu instintivamente que deveria haver algum outro contexto nesta resposta, mas não conseguiu compreender a informação e não conseguiu encontrar a próxima pista. Finalmente, por desejo e reflexo, ela perguntou: o que não faz diferença? Eu não entendo por que você escolheria alguém como eu sabendo que estou contaminado pelo subespaço. No entanto, a frase de Vanna não conseguiu terminar antes que as ilusões ao seu redor começassem a se deformar e se distorcer violentamente, seguidas de perto por um brilho suave e diferente, luz que vem das profundezas do mar. Pulsava como um coração batendo, fazendo com que o avatar da deusa enfraquecesse a ponto de entrar em colapso. Esta nova entrada empurrou a conexão entre os dois. No entanto, Vanna captou algumas palavras quebradas antes disso. O tempo é limitado, em breve, crítico. A conexão foi completamente interrompida após a última palavra. Vanna se viu rudemente jogada de volta ao mundo real, com o coração batendo forte e a respiração sufocada enquanto ela convulsionava por ar. Ela olhou em volta, descobrindo que as ilusões desapareceram com a adaga que ela presumia ainda estar em sua mão, caída no chão sem seu conhecimento. A única coisa imperturbável era a vela rúnica ainda queimando silenciosamente na mesa, as chamas batendo incansavelmente. Depois de um tempo desconhecido, o olhar de Vanna finalmente se retirou da chama da vela, e ela pegou a adaga caída e lentamente a colocou de volta na gaveta. Sua mente estava girando com a única informação que havia entrado em sua mente durante aquela breve troca. Não há diferença, e o tempo é limitado, prestes a atingir o ponto crítico. Ela ainda não conseguia entender o que o primeiro significava. Quanto a este último, tinha um significado mais claro, mas o que exatamente estava prestes a atingir o ponto crítico ainda está fora de seu alcance. A deusa está me dizendo que algo importante está para acontecer. Você está me avisando que tenho tempo limitado para me preparar para algo importante. O que significa crítico? O que é crítico? Outra crise, outro desastre em nível de invasão de realidade. Está relacionado com a crise que Plende acabou de viver. Esta oração não acalmou o humor de Vanna e fez com que ela ficasse ainda mais inquieta do que durante o dia. Mas de repente, uma cor estranha apareceu no brilho do canto do olho, fazendo com que seus pensamentos caóticos parassem instantaneamente. A chama que saltava na vela rúnica ficou verde em algum momento. No segundo seguinte, ela estremeceu, olhou para o espelho oval de sua cômoda e se encontrou cara a cara com o Capitão Duncan. Você está bem? A figura sombria e majestosa falou e perguntou. É você? Vanna pulou e se distanciou do espelho. Você interrompeu meu ritual agora há pouco. Ritual? Acho que você entendeu mal. Duncan balançou a cabeça, de repente senti sua aura ficando extremamente caótica. Por isso vim verificar a situação. Posso ter perdido algum inimigo escondido na cidade sem perceber. Parece que fui imprudente em vir sem avisar. Sentindo minha aura, é por isso que ele veio verificar. Pontos de interrogação surgiram na cabeça de Vanna devido à sua dúvida quanto à resposta e ao significado de certas palavras. Se ela não soubesse melhor, a senhora poderia ter presumido que o capitão fantasmagórico era na verdade um pervertido e a perseguia na cama. Não se preocupe, você ainda está no mundo real, Duncan disse casualmente, então eu recomendo fortemente que você não me ataque como da última vez. Você realmente vai bagunçar o seu quarto. Eu não sou um bruto que só sabe pular. Vanna de repente descobriu que se comunicar com esse capitão fantasma era realmente cansativo. As palavras e ações da outra parte sempre excederiam os registros nos arquivos e, sempre que ele aparecesse, sempre a pegaria desprevenida como agora. Está se tornando cansativo. O que mais você está planejando além de vir verificar? Eu pensei, você tinha ido embora completamente. Duncan no espelho franziu a testa como se estivesse um pouco preocupado com a atitude excessivamente cautelosa e hostil do jovem inquisidor à sua frente. Você pode relaxar um pouco, de preferência um pouco mais educado também. Eu realmente parti, mas a distância no tempo e no espaço não significa muito para mim. Além disso, acabei de proteger a sua cidade-estado. Você não acha que deveria pelo menos dizer obrigado?
Vanna olhou atentamente para o Capitão Fantasma e, após alguns segundos de deliberação, de repente deu um passo à frente e abaixou a cabeça. Muito obrigada pela sua ajuda. Pelo menos neste assunto, Splend tem uma dívida enorme com você. Este agradecimento superou as expectativas de Duncan. Ele pensou que o cérebro dessa garota seria tão sólido quanto seus músculos, mas ela aparentemente é mais do que apenas bronze. Está tudo bem, não precisa ser tão sério. Eu estava apenas mencionando isso. Podemos ter posições diferentes, mas seu ato de proteger Splend não pode ser negado. Vanna ergueu a cabeça com uma expressão séria. Inúmeras pessoas sobreviveram ao desastre hoje. Por isso, devo agradecer-lhe como inquisidor de serviço. Ela fez uma pausa e depois falou com uma cara séria, mas isso não significa que eu relaxei minha guarda contra você e os desaparecidos. Ainda não conseguimos determinar qual é o seu propósito para o mundo civilizado. Pelo menos até que eu confirme isso, estou tudo. Aspas. Ok, entendo o que você quer dizer, Duncan interrompeu Vanna, que sorriu para o jovem inquisidor como divertido sênior. As palavras e a atitude da outra parte estavam longe de ser educadas, mas esse tipo de personalidade excessivamente direta também não era desagradável. Então vamos falar sobre outra coisa, você parece estar com problemas. Vanna encontrou o olhar de Duncan e demorou alguns segundos antes de respirar fundo. Desculpe, não tem nada a ver com você. Aspas. Irrelevante, mas estou curioso, Duncan disse levemente, quer você queira admitir ou não, você não pode dissipar a marca que deixei em você. Vanna, posso sentir seu mau estado no momento. Talvez eu possa te ajudar. Fim do capítulo. Capítulo 223, melhorar a compreensão. Para ser justo, Duncan estava sendo genuinamente sincero neste tópico. Ele admirava o inquisidor obstinado e direto, admirava seu desempenho naquele desastre e, mesmo que deixasse de lado essa admiração, valorizava a existência de Vanna como seu nó especial. Se não houver um nível suficiente de coincidência, colocar tal nó entre os altos escalões da igreja não seria uma tarefa fácil, muito menos formar o nível mais básico de amizade com eles. Além disso, a franqueza de Vanna determinou que ela não negaria os méritos de Duncan em proteger Splend. Ele não poderia dizer com certeza sobre outros na igreja que são totalmente contra os hereges e afins. É claro que a sinceridade de Duncan ainda permanecia mais ou menos assustadora para os outros que a recebiam, disso ele sabia. Imagine uma conexão inquebrável semelhante a uma Maldical, uma sombra subespacial que poderia invadir a mente à vontade, um ser superior poderoso o suficiente para reverter a poluição da história, mas com um propósito obscuro. Se não fosse pela vontade indomável de Vanna, esta já teria sofrido vários colapsos mentais. O que exatamente você quer? Vanna respirou fundo, relutante em demonstrar qualquer forma de fraqueza, apesar de já estar cambaleando por dentro. E não diga mais, faça batatas fritas, quero ouvir algo sério. Aspas. Na verdade, fazer batatas fritas é sério. Duncan parecia desamparado, e muito ketchup, se puder. Vanna, não é óbvio. Estou melhorando a situação alimentar no meu navio. Duncan de repente soltou uma gargalhada porque nenhuma das reações de Vanna excedeu suas expectativas. Então ele deu uma volta no espelho em busca de um lugar confortável para sentar. Vanna, o que você acha que um capitão como eu costuma fazer nas minhas horas vagas? O que você costuma fazer? Vanna piscou perplexa. Inconscientemente, a conversa passou de uma atmosfera tensa para uma compartilhada entre dois amigos em uma tarde. Eu nunca pensei sobre isso. Sim, você não pensou sobre isso. Ninguém nunca pensa sobre esses problemas. Quem faria isso? Sou o infame Capitão Fantasma que cometeu atos hediondos de subversão do mundo mortal, certo? Duncan disse, abrindo as mãos impotente. Tenho um navio muito grande para cuidar e há muitas dores de cabeça nesse navio. Minha equipe muitas vezes faz bagunça, e toda vez que olho em volta, eles estão correndo e causando problemas ou me dando dor de cabeça.
Mas o meu maior problema não é esse, é meu suprimento de água. Recentemente, estou pensando em instalar uma caldeira a bordo. Você tem alguma recomendação? Não sei muito sobre caldeiras, espere, não, isso não está certo. Vanna gritou inconscientemente, sua voz e olhos mostrando choque e descrença. Então, por um breve segundo, ela percebeu o quão ridícula a conversa havia se tornado. Por que você está me contando isso de repente? Você está falando sério? Duncan ajustou sua postura e encontrou os olhos do inquisidor, sua expressão séria. Vanna, você notou, eu não sou tão assustador quanto você pensa. O desconhecido traz medo e agora você está começando a saber mais sobre mim. Vanna não comentou porque tinha dificuldade para acompanhar o ritmo do capitão. Mas depois de um momento de silêncio, ela exalou lentamente e tentou mudar de assunto. Ao pegar o fragmento do sol, você também eliminou outro perigo oculto na cidade-estado de Plend. Devo expressar minha gratidão por isso. Os cantos da boca de Duncan tremeram imperceptivelmente, não há necessidade de agradecimento. Tenho o hobby de colecionar. Mas o que ele realmente queria dizer era que acabara de enviar o fragmento do sol de volta para Plend. Embora Nina inicialmente estivesse animada para passar a noite no navio, ela logo descobriu que não conseguia dormir direito sem estar em sua própria cama. Naturalmente, Duncan estava com medo de que, quando dissesse isso, a pessoa do lado oposto fizesse um jump chop. Vanna não percebeu a mudança instantânea na expressão da outra parte, em vez disso, ela apenas assentiu levemente e continuou. Agora que a ordem na cidade-estado foi gradualmente restaurada, as consequências da poluição causada pelos Enders diminuíram completamente. Aqueles cultistas que invocaram o Sol Negro, como desejaram, tornaram-se lenha para sua própria causa. Espero que você esteja satisfeito com este resultado. Bom o suficiente, mas eles aparecerão mais cedo ou mais tarde de qualquer maneira, disse Duncan casualmente. Adoradores heréticos são o subproduto de deuses malignos, e enquanto essas raízes não forem eliminadas, os cultistas irão brotar continuamente. Vanna ouviu atentamente tudo o que Duncan disse, fazendo com que sua expressão ficasse curiosa. Parece que você tem um relacionamento ruim com aqueles adoradores heréticos. Você quer inteligência? Duncan deu um sorriso malicioso. Entendi. Esta é uma rara oportunidade de saber como o Capitão Duncan e os desaparecidos operavam depois de quase um século. Mas está tudo bem, você pode ser franco e me perguntar. Vanna ficou um pouco sem palavras e sua expressão visivelmente confusa de vergonha por ter sido pega. Eu não gosto desses cultistas, tanto suntistas quanto Enders. Quanto aos aniquiladores que adoram o Lorde Inferior, não tenho muitos detalhes, mas a maioria deve ser indivíduos malucos que me irritam. Duncan abriu as mãos e encolheu os ombros. Então, você pode relatar esse assunto diretamente aos que estão acima de você. Basta dizer que os desaparecidos e os 3 cultos principais são inimigos e, se as condições permitirem, o Capitão Duncan destruirá alegremente qualquer cultista que aparecer diante dele. Esta informação deve ser útil. Obrigado por responder. Vanna hesitou, mas assentiu com uma nota bastante pesada. Há mais alguma coisa que você queira saber? Duncan perguntou novamente. Vanna franziu os lábios. Claro que havia mais, mas ela não sabia se era a escolha certa perguntar ao Capitão Fantasma sobre sua vacilação na fé e a verdade sobre o subespaço. No final das contas, ela se absteve de tocar no assunto de sua hesitação e se concentrou em questões relacionadas ao subespaço. Estou me perguntando se o subespaço responderá aos desejos mortais e a que custo é preciso pagar para aprender esta informação. Vanna mencionou especificamente o custo, no final porque ela sabia muito bem quão grave o assunto realmente era. Ela não tem medo de pagar o preço. Não fique tão nervoso porque não há custo. Duncan riu loucamente diante do espelho. Ao contrário do que todos pensam, também não estou familiarizado com o assunto. Vanna, uau, porque todos pensam que saberei muito sobre os segredos do subespaço.
Duncan esfregou a testa um pouco desamparado. É verdade que estive naquele lugar, mas também não estou fazendo pesquisas populacionais no subespaço. Você conheceria todo mundo que mora no seu bairro? Vanna acenou com a cabeça. Sim. Duncan. Vanna rapidamente percebeu sua loucura e mostrou um rosto corado, desta vez mais profundo e vermelho como o de uma criança. Claro, pode haver alguns com os quais estou menos familiarizado. Entendo o que você quer dizer. Embora não possa responder à sua pergunta, posso ver que ela está relacionada ao seu mau estado atual. Duncan retomou sua voz séria. Algo do subespaço está incomodando você? Vanna apenas olhou para o Capitão Fantasma no espelho, seu rosto dizendo tudo sem palavras. Quero dizer, além de mim. Duncan acrescentou rapidamente. Não sei. Vanna balançou a cabeça e abriu a boca novamente como se quisesse dizer alguma coisa, mas parou no último segundo. Está bem. Parece que você ainda tem algumas preocupações. Posso compreender por quê. Duncan não se importou e encolheu os ombros, mas se algo no subespaço o incomoda, pode pedir-me ajuda. Pelo menos nesta área, posso ajudá-lo. Vanna ficou em silêncio e, depois de quase 10 segundos, de repente quebrou o silêncio. Por quê? Você está perguntando por que estou disposto a ajudá-lo. A voz de Duncan soou no espelho, ainda majestosa e até um pouco sombria para Vanna, mas parecia mais gentil e sincera no momento. Talvez seja porque lutei ao lado de Plende. Vanna, admiro sua coragem e coragem. A figura no espelho levantou-se, indicando que o Capitão Fantasma estava pronto para partir. Isso trouxe uma onda de alívio para Vanna. Ela não sabia se estava vigilante e cautelosa ou simplesmente nervosa, mas a intenção da outra parte de ir embora tirou um fardo de seus ombros. Mas quando a figura de Duncan estava prestes a se dissipar completamente do espelho, ela pareceu se lembrar de outra coisa e falou: espere, tem mais uma coisa. Duncan virou ligeiramente o rosto. No futuro, Vanna congelou um pouco, organizando sua linguagem novamente antes de falar com uma leve hesitação. Quero dizer, se você ainda vai aparecer no futuro, não pode ser sempre tão repentino. Duncan não respondeu, seu rosto envolto em sombras no fundo do espelho, deixando a senhora incapaz de distinguir sua expressão. Depois de alguns segundos, Vanna ouviu a voz da outra pessoa chegar aos seus ouvidos. Da próxima vez, vou bater na porta. Fim do capítulo. Capítulo 224, o capitão nunca saiu. A figura no espelho realmente saiu sem fazer nada de estranho como disse no início, ele só veio verificar a situação. Vanna olhou para o espelho com uma expressão vigilante por mais algum tempo antes de finalmente se deixar esvaziar. Imediatamente depois, ela caiu em um curto período de autorreflexão e paranoia. A paranoia se devia ao seu hábito profissional como inquisidora. É difícil para ela confiar em uma pessoa que vem realizando uma série de lendas de terror há um século. Quanto à autorreflexão, é ainda mais simples. Ao contrário de seu comportamento habitual em relação ao sobrenatural, ela gradualmente enfraqueceu sua vigilância na comunicação com o infame Capitão Fantasma. Este foi um sinal imerecido de fraqueza, ela não gostou, pois isso não deveria estar acontecendo com ela. No final, Vanna só conseguiu dar um tapa em si mesma para sair dessa crise. De qualquer forma, a cidade sobreviveu e ela informaria ao bispo Valentine sobre os acontecimentos da interação desta noite até amanhã de manhã. Além disso, a parte sobre sua própria fé vacilante. A jovem inquisidora suspirou, desaparecendo na escuridão após apagar a luz de seu quarto. No segundo andar da loja de antiguidades na Cidade Baixa, Duncan desviou o olhar para a catedral principal e, em vez disso, desviou-o para a cena noturna da cidade. Ele não sabia o que havia acontecido com Vanna, mas estava claro que o estado mental do jovem inquisidor acabara de sofrer uma breve e perigosa mudança. Essa instabilidade alertou diretamente sua consciência, forçando-o a fazer uma projeção diretamente no mundo real para ver o que estava acontecendo. Olhando para trás agora, a aura que ele sentiu em Vanna antes era levemente familiar,
a aura estava escondida nas profundezas de seu espírito. Se ele descrevesse, a sensação seria como a do fundo do desaparecido, a área onde ele confrontou o estranho e caótico show de luzes e aquela porta assustadora. Novamente, é a sensação de envolver o subespaço. Depois, há a pergunta que Vanna fez a ele no final da conversa, então é bem possível que ela esteja sendo assediada por algo relacionado ao subespaço. Os dedos de Duncan bateram inconscientemente no parapeito da janela, adivinhando a verdade com as pistas que concluiu. Ao contrário de antes, ele fortaleceu sua marca na outra parte. Essa força deveria ser capaz de ajudar a senhora a resistir à erosão que poderia surgir, mas o cerne da questão era, por que uma sugestão de subespaço apareceu de repente em Vanna, uma santa de alto nível. Os pensamentos de Duncan começaram a vagar e de repente ele se lembrou de outro detalhe ou conhecimento, que havia aprendido há algum tempo. Sob certas circunstâncias, as almas dos crentes nos 4 deuses têm maior probabilidade de serem corroídas pelo subespaço do que os mortais, e suas almas irão até mesmo gerar diretamente uma fenda conectando a dimensão real ao subespaço. Por exemplo, a capela no 6º bloco foi um exemplo perfeito, onde a freira presidente tornou-se um catalisador para as criaturas malignas dentro do vazio. Poderia algo semelhante acontecer com Vanna? Se sim, o que está por trás desse fenômeno contra-intuitivo? Após um minuto de contemplação, Duncan exalou e afastou-se da janela. De qualquer forma, ele deveria prestar mais atenção a este nó especial no futuro. Atualmente, Vanna ainda não confia nele, o que significa que ela não tomaria a iniciativa de lhe contar nenhum de seus segredos. Ao longo do caminho de volta para seu quarto, Duncan inesperadamente ouviu as vozes risonhas de 2 meninas vindo do quarto ao lado, Nina e Shirley. Apesar de retornarem do desaparecido para a cidade-estado, eles pareciam bastante animados, especialmente Nina. A criança não parecia ter sofrido nenhum trauma psicológico ao visitar o misterioso navio fantasma, nem tinha qualquer apreensão quanto ao futuro. Na verdade, Nina estava tão alegre como sempre, a ponto de ser perturbador. É a influência do fragmento solar? Ou é porque ela tem uma personalidade forte e receptiva? Duncan refletiu, descobrindo algum talento inesperado de Nina. Quando a noite caiu, o brilho frio e pálido da fenda que era a criação do mundo pairando no alto eventualmente cobriu o convés do desaparecido. Capitão, onde é que vamos a seguir? Alice, na pressa, veio até a ponte. Não há destino por enquanto, então vamos deixar a rota movimentada entre as cidades-estado. Duncan olhou para a boneca olhando para ele com aqueles olhos roxos brilhantes. Você parece estar de bom humor. Sim, sim. Alice assentiu alegremente. Não importa o quão elegante e nobre fosse sua aparência, tudo foi destruído quando ela assentiu alegremente como agora. O navio está tão animado hoje. Pela primeira vez, finalmente sei como é passar tempo com tantas pessoas. Nem sempre é divertido reunir as pessoas, sabe? Mas provavelmente será um pouco mais difícil para você entender o que quero dizer, Duncan disse casualmente. Além disso, mantenha seu aceno sob controle. Você os assustou profundamente quando sua cabeça caiu. Oh, tio, Alice segurou a cabeça apressadamente, depois ficou um pouco preocupada. Então você não vai parar de vir por causa disso, certo? Não que eu saiba, não se preocupe com isso. Alice assentiu e permaneceu quieta por alguns segundos antes de perguntar novamente. Então, poderei ir para a cidade-estado no futuro? Eu nem consegui ver o mundo direito dessa vez. As coisas ficaram tão confusas e vertiginosas. O olhar de Duncan varreu o mar antes de voltar para Alice. Claro, amanhã posso pedir a Ai para mandar você ao antiquário. Ainda preciso da sua ajuda na loja. Realmente, os olhos de Alice brilharam visivelmente de surpresa. Eu pensei, não voltaremos para a cidade-estado por um tempo. Você terminou o negócio aí, certo? Duncan não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele manteve a boca fechada por um breve momento antes de responder. Então você acha que só fui até Plende porque tenho negócios lá?
Alice pisca confusa, coçando a nuca. Eu não sei. Duncan balançou a cabeça com um leve sorriso antes de largar o volante. Houve um leve rangido do Vanisht devido a esta ação, e as velas do mastro apertaram um pouco, sinalizando que o navio havia entrado em estado de cruzeiro, onde Goated assumiu o controle. Estamos apenas resolvendo o problema causado por um bando de cultistas, Duncan disse casualmente para Alice enquanto descia do comando e caminhava em direção à sala do capitão. Quanto a Plend, eu acredito que a cidade-estado está destinada a mim. Como esperado de ser o capitão, suas palavras são tão profundas, Alice murmura sozinha na retaguarda após ser deixada para trás. Eventualmente, Duncan voltou à porta do compartimento do capitão, onde as palavras, Porta dos Perdidos, estavam inscritas na moldura, como sempre. Inalando profundamente, ele acalmou seu espírito e abriu o bufando. Uma névoa nebulosa e distorcida apareceu imediatamente à sua frente, devorando a existência de Duncan enquanto ele caía em um espaço vazio e sem peso. Então, no instante seguinte, ele passou, de volta ao ambiente familiar e tranquilo do outro mundo. Zhou Ming abriu os olhos e examinou seu apartamento de solteiro. Como sempre, a primeira coisa que fez ao retornar foi confirmar a situação geral de toda a sala. Tudo estava como ele deixou. Quer fosse a densa neblina do lado de fora da janela ou a série de restos que ele deixou nos parapeitos da janela, alguma vez foram removidos. Apesar de saber que não adiantava fazer isso, ele tratou essa série de confirmações como uma tarefa que precisava ser realizada. Depois que Zhou Ming terminou, a segunda coisa que ele fez foi ir até sua mesa, onde encontrou uma escultura em miniatura com uma aparência semelhante a Plend, sentada silenciosamente no lugar. Requintado e restaurado, cada detalhe era vívido aos olhos. Na verdade, ele tem certeza de que todos os pisos de todas as ruas foram perfeitamente replicados neste modelo. Ou, dito de outra forma, esta era a projeção do plano real apresentado de outra forma dentro do seu apartamento de solteiro. Está aqui, como esperado. Zhou Ming exalou suavemente, sentou-se à mesa e examinou seu recém-descoberto brinquedo requintado. Comparado com o modelo dos desaparecidos, o tamanho desta cidade-estado era obviamente muito mais extenso, mas também obviamente não dimensionado em proporções iguais. Pela avaliação inicial, parece caber em um compartimento de prateleira separado, como se tivesse sido feito sob medida para aquele local. E, claro, não existe sombra de quaisquer habitantes neste vívido modelo de cidade-estado. Parece que as pessoas que vivem na cidade-estado foram omitidas. Zhou Ming se perguntou, examinando repetidamente o modelo antes de pegá-lo inteiro e trazê-lo para a prateleira com as duas mãos. Depois de guardá-lo, ele deu 2 passos para trás e admirou silenciosamente sua nova coleção. O desaparecido mudou-se de Plend, mas o capitão nunca deixou sua preciosa cidade-estado. Fim do capítulo. Capítulo 225, The Late Sunrise. Depois de guardar sua nova coleção, Zhou Ming não saiu da sala diretamente, como de costume, e em vez disso, sentou-se na cadeira em frente à estante e mergulhou em pensamentos profundos enquanto olhava para os modelos. Ele estava tentando resumir e entender o que essas coleções representavam. Há muito tempo que este apartamento de solteiro e o mundo em frente à porta estiveram isolados um do outro. Além da porta em si, só ele poderia passar pelos 2 mundos. De certa forma, os modelos dos desaparecidos e do Plend que apareceram na sala equivalem a quebrar esta regra, estão claramente relacionados com o mundo oposto à porta, e as suas propriedades carregam claramente atributos sobrenaturais. Atributos sobrenaturais não deveriam ser um conceito deste lado. Além disso, o surgimento dessas 2 coleções teve uma regra comum que ele percebeu: são coisas que, em algum momento, foram completamente queimadas pelo fogo fantasma e controladas por sua própria consciência. Zhou Ming ponderou calmamente, resumindo aos poucos as regras e, por fim, acreditou que queima
e controle deveriam ser as duas condições necessárias para o surgimento dessas coleções. Por exemplo, o carvalho branco original também foi queimado pelas chamas do desaparecido, mas ele não tomou a iniciativa de controlar aquele navio naquela época. Para ser mais preciso, ele não exerceu nenhuma influência ou instrução sobre o carvalho branco, portanto, após a queima, o navio não formou um modelo correspondente na sala, exceto por deixar uma marca forte. Entretanto, ele controlou e purificou ativamente a cidade-estado depois de esta ter sido incendiada, cumprindo efetivamente os dois requisitos de produção de um modelo deste lado. Então, que utilidade essa transformação pode me proporcionar? Qual o significado destes modelos e desta coleção? O olhar de Zhou Ming pousou no modelo de Plend, fechando ligeiramente os olhos para perceber o que suspeitava. A brisa que sopra na zona portuária do sudeste da ilha, as ondas delicadas que batem na praia e o barulho estrondoso das fábricas de vapor na cidade alta. Então, ele reabriu os olhos com uma luz compreensiva. É como ele teorizou. Ao contrário do passado, ele agora é capaz de ver e sentir tudo dentro da cidade-estado. Em essência, este modelo deu-lhe autoridade para controlar toda a ilha à vontade. A mesma autoridade do desaparecido e suas propriedades. Zhou Ming esfregou o queixo pensativamente, percebendo o que isso implicava e as possibilidades que isso incluía. Por exemplo, ele poderia ordenar que todos os sinos tocassem à vontade ou afundar no mar por capricho. Na pior das hipóteses, ele poderia até dizer à ilha para entrar no reino espiritual. Zhou Ming inconscientemente parou de esfregar o queixo quando seu brainstorming chegou a esse ponto. Razão, ele acabou de ter outra ideia, uma ideia muito assustadora. E se eu ordenasse que a cidade-estado afundasse no subespaço? Os olhos de Zhou Ming se fixaram no lugar, estremecendo consigo mesmo por ter pensamentos tão malignos. Não se engane, ele não enviaria ativamente uma cidade inteira para um plano de existência que é temido até mesmo pelos demônios. Mas e se, digamos que ele fez isso por acidente? Por capricho? Um comentário descuidado se ele de alguma forma ficou bêbado. Uma pessoa sem controle não saberia o que está fazendo. Zhou Ming começou a ofegar pesadamente, achando difícil respirar diante da imensa autoridade que de repente se viu. Então, com as pernas bambas, ele se levantou lentamente da cadeira e olhou para os dois modelos em sua estante com uma expressão de medo e admiração. Não é de admirar que o mundo temesse os desaparecidos. Como pode uma única pessoa exercer tal poder? Zhou Ming deu uma última olhada profunda em sua coleção, agarrou-se ao canto da mesa e virou-se. Ele precisava sair daquela sala sufocante e se acalmar. De volta à sala de mapeamento da sala do capitão, Goated ainda controlava a nave quando ouviu o movimento vindo da porta proibida. Balançando a cabeça naquela direção, a escultura de madeira viu a figura familiar de Duncan aparecer. O grande capitão está de volta para buscar seu leal primeiro imediato. Suas façanhas são conhecidas por todos, e seu grande poder faz com que o mar sem limites. Duncan não disse nada, em vez disso, sentou-se à mesa de mapeamento e olhou silenciosamente para a pobre escultura. Essa estranha estranheza conseguiu calar Goated um pouco. No entanto, um tagarela sempre será um tagarela. Depois de um minuto de calma, ele não resistiu e perguntou: capitão, você não vai me mandar calar a boca, como sempre? Duncan continuou a parecer indiferente. De repente, tive uma ideia. Por quanto tempo você pode tagarelar se eu não o fizer? Goated imediatamente ficou todo enérgico quando ouviu isso e ignorou o tom zombeteiro das palavras de Duncan. Então você veio ao lugar certo. Seu leal primeiro imediato é versado nas diversas receitas do Baudila Sea. Posso ir do dia para a noite apenas neste tópico, se quiser, e se estiver interessado, também posso classificar os 137 biscoitos amanteigados. Ok, cale a boca, Duncan rapidamente interrompeu a outra parte, balançando a cabeça desamparadamente. Achei que você pelo menos teria o conceito de vergonha. Goated balançou a cabeça, criando um som de trituração em volta do pescoço.
Seu rosto escuro estava agora completamente preso ao de Duncan com aqueles olhos de contas de obsidiana. Capitão, você parece ter algo em mente. Acabamos de realizar um feito sem precedentes. O que mais pode afetar seu humor? Um feito sem precedentes, Duncan murmurou suavemente, depois balançou a cabeça. Você também pode sentir isso, certo? A conexão entre Plende e os desaparecidos agora. Claro. Goated respondeu imediatamente, sem esquecer de alardear o feito. Nunca pensei que um dia assim existiria, sua grandeza é surpreendente, e sua caça desta vez é uma cidade inteira. Então o que vem depois? Vamos primeiro para Lunsa ou Porto Frio. Ou Frost também é bom. Duncan acenou com a mão, silenciando a escultura de madeira. Não estou interessado em caçar, por enquanto. Só quero dizer que não tenho energia para ficar olhando continuamente para um lugar tão grande. Se você sentir algo que não deveria estar naquela cidade, me avise e me dê os detalhes. Claro, seu trabalho principal ainda é tripular o navio. Com prazer, Goated disse imediatamente, isso é muito fácil para mim e com certeza vou corresponder às suas expectativas. Duncan acenou com a cabeça levemente, depois olhou para a parede e para a janela. Antes que ele percebesse, a noite havia passado. Depois de alguns segundos, Duncan de repente se mexeu. Que horas são? Goated ficou surpreso, sem saber por que o capitão estava agindo assim. Deveria ser de manhã. É hora do sol nascer. Aspas. O sol ainda não nasceu, Duncan disse com uma voz profunda, sua expressão incomumente séria. Então ele virou a cabeça bruscamente e olhou para o relógio pendurado na parede. O nascer do sol deveria ter acontecido 14 minutos atrás. Goated caiu momentaneamente em silêncio enquanto Duncan olhava fixamente para o dispositivo mecânico que poderia ter sido desalinhado sem o seu conhecimento. O Sol, deste mundo, a supervisão 001, nasceu e se pôs com uma precisão nunca vista em qualquer outro objeto deste mundo. Tanto quanto Duncan sabia, isto nunca tinha mudado desde que ele veio para este mundo estranho e perigoso. No entanto, o Sol de hoje não nasceu a tempo. As pessoas comuns podem não ter notado esta mudança, mas Duncan definitivamente notou, e isto perturbou-o. Talvez, só precisamos de esperar um pouco, Goated expressou então a sua opinião, aparentemente apreensivo sobre o sujeito. Veja, o clima no mar é sempre indescritível. Talvez algo o tenha bloqueado. Duncan ignorou o que Cabeça de Cabra estava dizendo. Ele ainda estava olhando para o relógio, mas no segundo seguinte, uma luz dourada sutil apareceu no limite de seu campo de visão, estava vindo pela vigia. Ele prontamente se virou, caminhou até a janela redonda e a abriu para olhar para longe. O sol nasceu, e o enorme corpo de luz preso pelo anel duplo de Runa subiu gradualmente para o céu como de costume, dissipando a atmosfera fria e pálida deixada pela fenda durante a noite. O nascer do sol de hoje é 15 minutos mais tarde que o normal. Por quê? É o rescaldo do desastre de Plende. Ou está relacionado com a roda do sol rastejante. Pior, relacionado ao despertar e controle de Nina. Duncan voltou para a mesa e ficou irritado com o que quer que estivesse escapando ao seu conhecimento. Ele sabia que essas emoções eram desnecessárias, mas depois de vivenciar a poluição histórica de Plende, ele não poderia simplesmente ignorar um sinal como este. É definitivamente um prelúdio para algo maior, mas o que? Talvez seja apenas o clima no mar. Você vê, o sol ainda não está nascendo. Goated entrou na conversa depois de perceber o mau humor do capitão. Às vezes, uma grande área de neblina densa pode refratar a luz, resultando em... Aspas. O sol também está 15 minutos atrasado em Plende, Duncan interrompeu Goated, mas mais suave em sua voz, pois sabia que estava sendo duro. Lá faz sol e o mar está calmo. A parte final não é a luz, mas o próprio sol. Caramba! Fim do capítulo. Capítulo 226, A fé vacilante. Passos apressados quebraram a tranquilidade na catedral. O bispo Valentine, que estava atribuindo assuntos aos padres ao lado, ergueu a cabeça e viu Vanna se aproximando.
Achei que você iria descansar em casa por mais 2 dias. O bispo-chefe acenou com a mão para que os assistentes e atendentes saíssem, dando aos dois espaço para falar. Infelizmente, parece que não tenho esse tempo livre. Vanna balançou a cabeça com uma expressão um pouco séria. O que aconteceu? Eu vi muitos sacerdotes correndo e ouvi que um grupo de sacerdotes ascetas foi enviado para o poço de observação de estrelas. Isso tem alguma coisa a ver com o nascer do sol de hoje? Sim, Valentine assentiu, sua expressão parecendo solene. O nascer do sol de hoje é 15 minutos mais tarde que o normal, e não foi devido a condições climáticas anormais. Recebi relatórios de outras cidades-estado e contatos marítimos confirmando esse fato através do canal de comunicação psiônica. Assim como nós, o lado deles também observou o nascer do sol anormal. Este mundo foi iluminado pela criação do mundo, por mais 15 minutos. Vanna franziu a testa ligeiramente. Há algum relato de danos? Não, só o adiamento da madrugada não é problema. 15 minutos a mais de noite ainda estão dentro da faixa redundante das medidas de segurança da cidade-estado, disse o velho bispo. A parte realmente perturbadora é que o mesmo fenômeno é observado em todo o mundo, o que mostra que o problema não está na superfície terrestre ou no mar. A própria operação do Vision 001 mudou. Vanna sabia com o que o velho bispo estava preocupado. Ainda não há notícias do rei sem nome. Valentine balançou a cabeça ligeiramente. Não há nenhum movimento vindo da tumba, então isso pode ser apenas uma pequena mudança. Estou com medo do que as pessoas farão quando descobrirem. No momento, a maioria não está ciente desse fato, e os poucos que perceberam ainda não estão fazendo barulho. Até termos certeza de que o sol voltou ao normal, não podemos descansar. Após um minuto de reflexão, Vanna finalmente perguntou: então, quais medidas você tomou até agora? Praticamente nada. Além de informar a prefeitura e pedir que escrevam um aviso e orientação tranquilizadores para o público quando surgirem notícias, continuaremos monitorando a Visão 001. Não é uma boa ideia fazer um anúncio excessivamente positivo depois de passar por um desastre dessa magnitude. As pessoas vão pensar que estamos mentindo e tentando encobrir a verdade. Vanna ouviu silenciosamente a análise do velho bispo e não interveio em nada. Como inquisidora que dedicava a maior parte da sua energia às missões de combate, ela sabia que não era uma profissional nestes preparativos. Você tem algo em mente? Valentine perguntou com uma cara preocupada ao perceber a falta de energia da senhora. Estou apenas um pouco emocionada. Vanna suspirou suavemente e balançou a cabeça. Cada vez que ocorre um grande desastre, mais percebo o quão frágil é o mundo em que vivemos hoje. As cidades-estado, as igrejas, a frota, tudo de que nos orgulhamos, parecem ter sido construídas sobre uma fina estrutura, frágil camada de gelo. Qualquer rachadura não descoberta a tempo fará com que nosso mundo desapareça. É por isso que estamos sempre vigilantes e tenazes, Valentine disse calmamente, olhando nos olhos do jovem inquisidor. Vanna, você raramente fala assim. O que aconteceu? Vanna ficou em silêncio novamente, aparentemente sem saber o que dizer. Há duas coisas. A primeira, eu vi o Capitão Duncan novamente ontem. Os olhos de Valentine eram inicialmente duros e sérios, mas suavizaram quando ele suspirou. Na verdade, é esperado. Ele fez uma pausa e continuou explicando o porquê. Ainda não fizemos nada a respeito da marca que o Capitão Fantasma deixou em você. Mesmo agora, toda a cidade-estado de Plende pode ter estabelecido uma ligação com aquele capitão. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que ele voltasse para você. O que ele lhe disse desta vez? Principalmente pequenas conversas, disse Vanna em um tom um pouco estranho. Pequenas conversas? Desta vez, Valentine finalmente ergueu as sobrancelhas devido à resposta inesperada. Você está dizendo que o capitão dos desaparecidos, a sombra que retornou do subespaço, o Duncan, que reverteu a poluição da história e levou embora o fragmento do Sol, encontrado especificamente você só para bater um papo. Eu sabia que você reagiria dessa maneira. Eu também não pude acreditar.
Sério, eu teria acreditado nele se ele tivesse me dito que planejava conquistar o mundo. Mas, Vanna soltou um longo suspiro e, durante os 10 minutos seguintes, ela repassou a conversa que teve com Duncan na noite anterior. Valentine esfregou a testa enquanto ouvia o relatório de Vanna. O velho bispo, que nunca vacilou diante da crise do juízo final, finalmente não conseguiu esconder o cansaço e a angústia que sentia por dentro. Mas depois de um breve olhar confuso, ele ergueu a cabeça e disse em um tom um tanto complicado: Vanna, na verdade, estou pensando em um problema desde ontem à noite. Que problema? Aspas. Você teve 2 conversas diretas com o Capitão Duncan. Na sua opinião, aquele Capitão Fantasma, ele se sente como um invasor do subespaço. O que você quer dizer? O rosto de Vanna ficou estranho enquanto ela ficava cautelosa. É uma verdade definitiva que os desaparecidos caíram no subespaço e retornaram. Não estou negando esse fato ou questionando-o. Porém, você não acha estranho? Na sua opinião, como deve se comportar uma pessoa que de alguma forma retornou do subespaço? Eles deveriam ser sãos e capazes de conversar com você como um indivíduo sensato. Desta vez, Vanna hesitou como se não conseguisse responder às questões colocadas. A julgar pelos casos anteriores e pelo conhecimento básico do que o subespaço faz com essas pessoas, isso é impossível. Isso mesmo, normalmente é impossível conversar com aqueles perdidos no subespaço. A poluição é muito grave e não pode ser salva. O bispo Valentine assentiu: para nós, mortais, o subespaço é mortalmente venenoso, capaz de poluir qualquer bênção ou proteção fornecida pelos deuses. No entanto, aqui estamos nós, um capitão fantasma que esteve e voltou do subespaço conversando com você. Se aplicarmos alguma lógica simples ao assunto, talvez. Aspas. Você quer dizer que o Capitão Duncan provavelmente recuperou sua humanidade? Não recuperar, levado de volta, o bispo Valentine corrigiu a senhora. Nos primeiros registros, há relatos claros dos ataques indiscriminados realizados pelos desaparecidos após o seu avistamento. O Capitão Duncan naquela época claramente caiu na loucura. Vanna refletia sobre a informação e, quanto mais refletia, mais incrédula ficava sua expressão: isso é possível? Depois de ser completamente levado pelo subespaço, alguém ainda pode recuperar sua humanidade? De que outra forma poderíamos explicar o estado atual do Capitão Duncan? Aquela pessoa vindo para ter uma pequena conversa não é uma tarefa fácil. O bispo Valentine interrompeu Vanna suavemente para lembrá-la de um fato crítico: não se esqueça da lei do zero. Vanna fez uma cara de espanto e então entendeu: sempre haverá anomalias e visões que não estão de acordo com os parâmetros regulares. Um longo silêncio caiu sobre este grande salão da catedral, deixando os 2 clérigos de alto escalão meditando sobre seu próximo curso de ação. Eventualmente, foi Valentine quem quebrou o ar: mas ainda não podemos tratar o desaparecido e seu capitão como inofensivos apenas com base nisso, entendeu? No final, ele ainda foi para o subespaço e voltou. Independentemente de ele recuperar sua humanidade, é difícil dizer que ele não ficaria furioso de repente um dia por nós, mortais. Além disso, não podemos simplesmente fazer os nossos próprios julgamentos sobre este assunto. Devemos relatar tudo isso à Catedral da Grande Tempestade, no mar. Então, Sua Majestade o Papa decidirá o que fazer a seguir. A postura de Vanna se endireitou enquanto ela balançava a cabeça solenemente em concordância. Claro, estou muito claro sobre isso. Então ela fez uma pausa enquanto sua expressão se tornava um pouco estranha novamente. Sabe, é meio estranho saber que estamos discutindo esse assunto dentro dos edifícios sagrados da igreja. Se fosse no passado, eu provavelmente me definiria como uma herege. Por enquanto. Valentine suspirou evasivamente. Você acabou de dizer que há 2 coisas a relatar. Além de conhecer aquele capitão fantasma, qual é a segunda coisa? Desta vez, Vanna caiu em um silêncio ainda mais longo, aparentemente preocupada se deveria ou não dizer essa parte.
Eventualmente, a senhora reuniu coragem e olhou para a estátua da deusa. Eu deveria me arrepender. Arrepender-se? Valentine olhou para ela surpreso. Por que você está se arrependendo? Fiquei abalado em minha crença. Eu não conseguia parar de vacilar. Vanna respirou fundo e confessou secamente: depois daquele incêndio, questionei minha fé e se deveria acreditar nela. Ela falou sobre suas dúvidas e culpou a deusa por não ter feito mais para salvá-los. Por outro lado, Valentine não fez comentários e simplesmente ficou ali por um bom tempo, o que por sua vez despertou um olhar estranho em Vanna. Vanna, se você veio até mim para se arrepender, então onde devo ir para me arrepender? Uma pitada de surpresa finalmente apareceu nos olhos de Vanna. Você é um e eu sou o segundo. Nós dois somos seguidores vacilantes da fé aqui. Depois dessa confissão, o velho bispo envelheceu de repente, como se anos tivessem sido gravados em sua pele. Vanna, você consegue sentir isso? Sentir o quê? Aspas. A deusa ainda está nos abençoando. Fim do capítulo. Capítulo 227, a fé permanece. Geralmente há 2 pontos em que um devoto vacila. O primeiro quando questionavam suas crenças, e o segundo quando questionavam sua fé e os deuses ainda os abençoavam com poder. Neste momento, um ruído estático densamente sobreposto começou a soar na mente de Vanna. Como um gravador distante em mau estado, o inquisidor já não aceitava a mensagem da deusa sem questioná-la. Por exemplo, as palavras estranhas que ela recebeu durante o ritual em seu quarto. Ela está se perguntando o que eles queriam dizer naquele momento, ou eram mesmo palavras, para começar. Quanto mais ela pensava sobre isso, mais pronunciado se tornava o ruído estático em sua cabeça, dificultando sua concentração. Então, de repente, todo o barulho desapareceu, permitindo que ela escapasse daquele transe. Você está bem? O velho bispo perguntou com preocupação depois de ver seu colega atordoado. Acho que sim. Vanna bateu levemente na testa e depois olhou para o mais velho com certa estranheza. Você também. Quando o último sinal tocou, eu vacilei. Não há nada a esconder, afinal, não tenho a vontade imaculada daqueles santos que foram instalados no templo. Valentine balançou a cabeça e disse calmamente para Vanna. Eu me perguntei por que a poluição e a penetração daqueles Ender conseguiram chegar a tal ponto, porque o abrigo da catedral ainda não consegue impedir os sacrifícios daqueles suntistas, porque a deusa não nos avisou nenhuma vez depois que a crise se espalhou por mais de 10 anos. Ele listou seus problemas, depois se virou e olhou em silêncio para a estátua de Gomona. Está tão frio e silencioso como sempre, apesar do brilho divino que desce do vidro do teto. Quando acordei de novo, fiquei com vergonha. Eu sabia que havia cometido o maior erro no Storm Codex, usando a proteção dos deuses como um remédio onipotente, abalando assim minha vontade. Mas mesmo assim, essas dúvidas ainda criaram raízes dentro de mim. Aspas. O inimigo se infiltrou e rompeu a barreira por dentro. Eles planejaram isso por muitos anos, tornando difícil resistir a esse ataque furtivo. Vanna rebateu calmamente após um momento de silêncio. A heresia sempre tirará vantagem de uma abertura, mas isso não significa que a autoridade da deusa possa ser facilmente derrubada. Eu entendo essa verdade, Valentine riu, é por isso que ainda sou fiel, mesmo que tenha vacilado um pouco. Porque a bênção da deusa ainda protege o nosso mundo. Sabemos disso e sabemos que o amor deles é real, mas, além disso, tenho algumas reflexões extras. Questionar é uma heresia, Bispo Valentine, disse Vanna com um olhar sério. Mas então suspirou como se fosse para si mesma, o mesmo é verdade para mim. Então considere isto um teste para nós, Valentine disse suavemente. Vanna não acrescentou mais nada, apenas se aproximando para olhar a estátua e orar com seu colega. Mas a tranquilidade aqui não durou muito. Uma série de passos entrou no grande salão poucos minutos depois, fazendo com que Vanna olhasse para trás, para a fonte, encontrando um padre de meia idade em trajes civis se aproximando.
Chefe Bispo, este é o relatório que você queria. A pessoa rapidamente entregou algum tipo de documento para Valentine. Acenado para agradecer, o velho bispo pegou o documento e, depois de folhear rapidamente algumas páginas, a expressão em seu rosto tornou-se visivelmente mais estranha. O que é isso? Vanna ficou um pouco intrigada e perguntou, o que está escrito nele? Aspas. É uma investigação inicial dos acontecimentos atuais após o que aconteceu com a cidade. O Departamento Civil enviou-o da Prefeitura. Valentine franziu a testa depois de explicar, aparentemente sem saber o que fazer com isso. Veja por si mesmo. Vanna pegou o documento e leu o título com cautela. Imediatamente, ela entendeu por que seu colega faria tal cara. O relatório preliminar de danos foi incluído neste documento. Tudo havia sido redefinido para o momento anterior ao desastre, com a única exceção sendo alguns comerciantes selecionados perto das docas. Aspas. Há comerciantes na área portuária relatando que um grande número de batatas e batatas fritas desapareceram misteriosamente de seus estoques. Também há relatos de perdas de ketchup. A jovem inquisidora levantou a cabeça com uma expressão dura para Valentine, que também tinha uma expressão dura em resposta, sério. Que tal você liderar pessoalmente a equipe e perguntar? Os cantos da boca de Valentine se contraíram. Teoricamente, ninguém ousaria falsificar tal relatório. Vanna segurou o documento na mão e ficou quieta por um bom tempo. Por fim, ela deu um longo suspiro e disse, por que esse tipo de conteúdo apareceu em uma reportagem tão séria? Valentine permaneceu impassível. Todo um esquadrão de guardiões tem monitorado as batatas fritas no cais. Qual é a opinião deles? Vanna. Aspas. No geral, a coisa mencionada no relatório é a única perda conhecida na cidade-estado até agora. Valentine suspirou e hesitou novamente antes de olhar nos olhos de Vanna. Se não, por que você não pergunta diretamente a ele na próxima vez que se encontrar? Vanna ficou surpresa. Perguntar? Pergunte quem? Você me diz, Vanna. Depois de um tempo, a jovem inquisidora finalmente não pôde deixar de esfregar a testa quando uma dor latejante o atingiu. Sinto que meus pensamentos estão ficando cada vez mais difíceis de classificar. Tem certeza de que deveríamos discutir esses assuntos aqui? Não sei, pelo menos não posso conectar isso a nada além dele. Valentine fez uma careta. De repente, outro padre invadiu o portão da frente, correndo com uma cara frenética. Chefe Bispo, Inquisidor, notícias da região portuária. Está tudo bem. Já sabemos sobre as batatas fritas, então não há necessidade de denunciar duas vezes. Vanna rapidamente desligou o cara, pensando que era uma repetição do documento quando ouviu a palavra Porto. Batatas fritas? O padre ficou um pouco surpreso ao olhar ao redor, sem saber o que ela queria dizer. Que batatas fritas? Ah, você não está aqui para reportar sobre as batatas fritas. Vanna tossiu desajeitadamente depois de perceber que havia se precipitado. Achei que fosse outro relatório sobre. Deixa pra lá, por favor, continue. Qual é o problema com a área portuária? O padre que veio relatar acenou com a cabeça e parecia sério. Há notícias da zona portuária de que o Seamist está solicitando entrada no porto. Tyrian Abnomar solicita contato com a igreja o mais rápido possível. Ele traz notícias relacionadas aos desaparecidos. Vanna imediatamente teve um ataque de tosse terrível, pegando de surpresa o padre inconsciente quando ele saltou para trás com um movimento repentino. Inquisidor. Estou bem. Vanna demorou muito para finalmente se controlar. Então, como se quisesse brincar com suas travessuras, ela bufou e estufou o peito para parecer imponente e forte, a fim de esconder o constrangimento interior. A névoa do mar? Eu sei que enviamos uma carta ao seu dono, mas nunca recebemos uma resposta. A névoa do mar veio, e parece ter chegado às águas circundantes antes do desastre acontecer. O sacerdote assentiu e explicou o que sabia. De acordo com a mensagem do Seamist, eles encontraram os desaparecidos nas águas orientais, onde um violento ataque eclodiu.
Como resultado, sofreram danos imensos e solicitaram permissão de atracação para reparos. Uma batalha estourou com os desaparecidos. Por mais que tentasse, Vanna instantaneamente perdeu a compostura novamente e deixou cair o queixo quando se virou para encarar Valentine. Eu tenho que ir lá sozinha. Sim, isso seria bom. Valentine assentiu imediatamente, afinal, o Sea Mist é um navio especial. Embora pertença ao nosso povo, os membros desse navio ainda provavelmente causarão agitação no cais. Você lidera pessoalmente a equipe para cumprimentá-los. Isso deve manter as coisas calmas. Vanna concordou e saiu rapidamente da catedral. O Sea Mist chegou sem incidentes. Embora um pouco mais tarde do que o esperado, o enorme navio de guerra, envolto em auras lendárias e maldições terríveis, chegou à cidade-estado de Plende como prometido. Agora, o formidável navio de guerra de aço aproximava-se lentamente do cais para atracar grandes navios sob as instruções do guia de atracação. Enquanto algumas pessoas que receberam a notícia se reuniram perto do cais para ver mais de perto este lendário navio de guerra, mais pessoas olhavam nervosamente para o gigante de aço. Mas logo, as pessoas perto do cais perceberam que o majestoso navio de guerra de aço não veio com intenções maliciosas, mas veio depois de uma batalha violenta. Ele estava marcado, com 3 dos 6 canhões principais destruídos, a lateral do navio cheia de buracos e a ponte danificada em até 2/3 de seu corpo. Sob tais condições, a maioria dos navios normais já teria afundado, já que a água que vazava teria mantido o casco abaixo da linha d'água. No entanto, o Sea Mist não era um navio de guerra comum. Ele ainda se arrastava teimosamente ao longo do mar e parecia haver vida em sua barriga, bombeando constantemente a água do mar através de sua estrutura, independentemente de haver uma bomba próxima. Logo, a chegada de Vanna e sua equipe com os Speederwalkers silenciou a multidão intrometida. Fim do capítulo. Capítulo 228, O Grande Pirata que entrou na cidade-estado. A aranha a vapor parou em frente à ponte de Cavalete enquanto Vanna espiava para fora da máquina, olhando para o lendário navio à sua frente, também conhecido como navio de guerra inafundável. O navio pode ser difícil de afundar, mas não era invencível. Assim como tudo neste mundo, o navio pode estar machucado e danificado. Era evidente a olho nu que a névoa do mar havia experimentado uma batalha cruel. Claro, se alguém recordasse o estado intacto dos desaparecidos quando a torre do sino tocou naquela época, então comparasse-o com o atual estado desgastado do mar. Névoa, não é difícil entender o quão unilateral a batalha deve ter sido. Vanna não sabia muito sobre guerra naval, mas até ela sabia que era uma verdadeira façanha para o navio de aço chegar ao porto. Isso também ocorreu porque o Sea Mist usou sua poderosa capacidade, inafundável, para se reparar durante um dia inteiro. Relembrando a história dos desaparecidos e a conexão amaldiçoada entre ela e o Capitão Duncan, Vanna já podia sentir a dor de cabeça chegando. Ela esfregou a têmpora e pulou do caminhante aranha, então viu o trampolim estendendo-se da névoa do mar à distância. Várias figuras já estavam desembarcando. À frente estava um homem caolho, vestindo um imponente uniforme de capitão. Com cabelo preto levemente encaracolado e tapa-olho, seu rosto parecia o de Duncan Abnomar. No entanto, comparado com o opressor Capitão Fantasma, o Capitão Tyrian, que estava caminhando em direção ao cavalete naquele momento, parecia bastante cansado e abatido. Atrás do famoso Capitão Pirata havia vários atendentes, com a pele pálida e as expressões em seus rostos rígidas como uma estátua de gesso. Mas, no geral, eles não eram tão assustadores quanto as muitas histórias emocionantes faziam parecer. Vanna ouviu muitos rumores sobre o Sea Mist e sua tripulação, devido à sua natureza ainda como parte da civilização, as histórias eram naturalmente menos aterrorizantes em comparação com o Vanishit. E entre esses rumores, os mais mencionados foram os marinheiros mortos-vivos sob o comando de Tyrian Abnomar. Diz a lenda que todos esses marinheiros foram capturados quando Tyrian fugiu de Frostbite durante a rebelião. Alguns deles eram até veteranos da frota desaparecida um século antes.
Eles, assim como seu próprio capitão, foram influenciados pelo subespaço. A Maldical que enraizou os membros da família Abnomar também afetou seus seguidores, transformando-os em mortos-vivos e mortais. Eles não poderiam morrer na dimensão da realidade nem desfrutar do calor dos vivos. Tudo o que essas pobres almas podiam fazer era vagar pelo mundo, esperando que Bartok, o deus da morte, um dia finalmente lhes permitisse a passagem para a vida após a morte. Mas essa não é a única versão. Em outros rumores, é mencionado que esses marinheiros mortos-vivos não tinham apego ao mundo terreno e aos seus antigos compatriotas. A única razão pela qual eles ainda estão por aí foi o poderoso juramento que fizeram ao filho mais velho da família Abnomar. Vanna olhou para as figuras, observando-as pisar na terra de Plend, depois virou-se para si mesma sob a liderança de Tirian. Os mortos-vivos, por definição estrita, já são súditos de Bartok, o deus da morte. Bartok pertence ao mesmo acampamento que os outros deuses justos, então esses marinheiros mortos-vivos também podem pisar nas terras da cidade-estado. No entanto, isso não significa que as pessoas comuns possam aceitar esses assustadores, ex-compatriotas, e considerando que esses marinheiros mortos-vivos também estão inextricavelmente ligados à Maldical, da família Abnomar, Vanna deve sempre manter um olhar atento aos seus movimentos. É só que diferenças havia entre a Planlândia atual e a tripulação de mortos-vivos do Seamist? Saudações, senhorita Inquisidora. Tirian tirou o chapéu de capitão e curvou ligeiramente a cabeça como uma saudação. Ele ficou surpreso com a natureza jovem e a altura alta de Vanna. No entanto, isso não impede seu desejo de mostrar boas maneiras à senhora. Obrigado por nos cumprimentar pessoalmente. Prazer em conhecê-lo, Capitão Tirian. Vanna rapidamente se recuperou de sua mente vagando e acenou com a cabeça para o homem à sua frente, que não parecia ter mais de 30 anos pela aparência. Por reflexo, a senhora comparou o filho ao pai, o Capitão Duncan, e percebeu que o filho não era tão alto nem imponente como este. Você atendeu ao pedido de ajuda de Plend e, só por isso, devemos mostrar nossa gratidão. Mas, afinal, não fomos úteis. Tirian suspirou estranhamente e subconscientemente levantou a cabeça para olhar ao redor do porto como se estivesse procurando por algo. O que você está procurando? Vanna podia adivinhar vagamente o que a outra parte estava fazendo, então seu tom era calmo e casual. Com todo o respeito, você recebeu nossa mensagem antes de atracarmos. Tirian disse nervosamente enquanto seus olhos rolavam pela área. Encontramos os desaparecidos no caminho. Embora tenhamos tentado ao máximo interceptá-lo, o navio ainda. Seu pai veio, suspirou Vanna, mas partiu ontem. Assim que essas palavras foram ditas, o grande pirata oposto a ela, Capitão Tirian, imediatamente ficou ereto como uma escultura de pedra. Até mesmo os rostos frios e rígidos dos vários atendentes atrás dele tremeram ligeiramente, como se ouvissem uma história de terror. Eu não ouvi claramente. Levou alguns segundos para Tirian reagir, olhando para o jovem inquisidor à sua frente com uma expressão fantasmagórica. Senhorita Inquisidora, você disse que meu pai esteve aqui ontem. Ele enfatizou deliberadamente a palavra pai, como se temesse que Vanna fizesse alguma piada com ele sobre esse assunto fatídico. A situação é muito complicada e precisará de alguma explicação. Vanna suspirou novamente. O desaparecido realmente apareceu, mas é muito diferente da situação descrita na carta que lhe enviamos originalmente. Plend acaba de passar por uma enorme mudança. Por favor, venha comigo. O bispo Valentini já está esperando na catedral. Precisamos revisar alguns detalhes urgentes e presumo que você também tenha inúmeras perguntas que precisam ser respondidas. Sentindo que todos os planos que havia concebido em seu caminho haviam sido frustrados, Tirian parecia quase confuso e atordoado ao seguir os passos de Vanna. Por fim, eles estavam na frente de um carro a vapor preto com a insígnia da igreja estacionado na beira da estrada, um veículo preparado especificamente para eles como convidados da igreja. Para ser honesto, pensei que você iria me parar na área do cais, disse Tirian em tom autodepreciativo.
Talvez seja para quebrar a atmosfera estranha ou aliviar algum tipo de pressão não provocada, o triste capitão realmente inventou uma piada devido à sua turbulência interna. Afinal, em circunstâncias normais, as autoridades da cidade-estado rejeitarão a atracação de um pirata ou simplesmente prepararão um laço para o pirata. Não é Frost aqui, e os mandados de prisão das cidades-estado do norte não se aplicam em Plende. Bem, a menos que você cometa algo enorme e seja procurado em conjunto por todo o mar ilimitado um dia, disse Vanna casualmente, abrindo as mãos como se não se importasse. Mas até esse dia chegar, você é apenas um capitão que está ansioso para ajudar Plende e... Enquanto falava, ela virou a cabeça e olhou para a névoa do mar que ainda exalava uma aura majestosa, embora estivesse danificada e com cicatrizes. E falando sério, mesmo nos mares do norte, quem se atreveria a colocar uma corda em seu pescoço? Tyrion pensou sobre isso e riu. Quando eu desembarcasse, os guardas da cidade-estado me chamariam educadamente de chefe da Seamist Ventures, e anunciariam minha visita como um acordo comercial entre a cidade-estado e a frota Seamist quando surgissem dúvidas. Você sabia que os piratas têm este provérbio sobre mandados: o pequeno pirata não conseguirá dormir quando for procurado, e um grande pirata sentirá como se estivesse pisando em agulhas quando vir seu pôster, mas um procurado de alto nível mandado será usado como toalha de mesa em um pub. O grande pirata fez uma pausa e estendeu as mãos, desamparado, exceto Frost, posso pisar com calma na terra de qualquer cidade-estado do norte quando quiser. Vanna ergueu as sobrancelhas, exceto Frost? Aspas. Sua Majestade Rei Nora ordenou que eu deixasse o antigo reino Frostbite. Tyrion retraiu o sorriso em seu rosto, ela nunca retirou esta ordem. Vanna olhou para a outra parte e viu que a expressão no rosto do grande pirata tornou-se solene. Como uma senhora esperta, ela não comentou o assunto, sabendo que há uma história por trás do homem e daquela cidade-estado. Em vez disso, ela foi até o vagão a vapor preto e abriu a porta do passageiro. Por favor, sente-se no carro, Capitão Tyrion. Depois disso, ela se virou e pulou em um speederwalker próximo ao veículo, deixando o capitão e seus subordinados entrarem no veículo de forma independente. Capitão, um dos atendentes percebeu o comportamento de seu chefe e não pôde deixar de olhar com curiosidade. Você está bem? Agora mesmo, senti que você estava um pouco tenso. Você nunca esteve tão nervoso ao lidar com outros capitães famosos ou autoridades de cidades-estado. Não sei o que está acontecendo, mas quando converso com aquele jovem inquisidor, continuo sentindo uma pressão indescritível. Tyrion não escondeu o que acabara de sentir diante de seus subordinados mais próximos e soltou um longo suspiro. Esse sentimento é completamente diferente de quando lidei com as autoridades municipais no passado, e nunca senti essa pressão estranha, mesmo quando passei pelo Templo da Morte durante um cruzeiro. Estava lá, o subordinado franziu a testa com desconfiança, porque não senti isso. Embora a Inquisidora seja realmente um pouco alta, ela parece bastante poderosa. Aspas. Não é esse tipo de pressão. Tyrion balançou a cabeça. Ok, vamos esquecer isso discussão. O poder de um santo é extremamente forte. Ela provavelmente pode ouvir você desta distância. Quando o subordinado ouviu isso, ele imediatamente fechou a boca e olhou em volta nervosamente, com medo de que a senhora lhe arrancasse a cabeça por causa da provocação. Tyrion não falou muito durante o passeio, apenas espiando pela janela do carro enquanto o veículo passava pelas ruas e mostrando-lhe a paisagem saltitante. Durante a infância, ele e Lucrécia permaneceram nesta pérola do mar por um breve período. Embora essa parte de sua vida já tivesse acontecido há um século, ele não conseguia se esquivar das emoções remanescentes que giravam dentro dele. Essas eram algumas boas lembranças que ele nunca poderia recuperar. Fim do capítulo. Capítulo 229, Blood Campus. Ninguém mais desembarcou do navio de guerra depois que o famoso capitão pirata partiu com sua comitiva, deixando o Seamist atracado no cais como um iceberg silencioso e supervisionando a cidade-estado com sua presença imponente.
Dos que ficaram para trás, o primeiro imediato Aiden ficou no comando por ser o mais experiente da tripulação. Aqueles policiais da cidade-estado parecem nervosos, murmurou um marinheiro, eles estão esperando que desembarquemos e saqueemos. Achei que os funcionários da Plende seriam melhores do que os caipiras do norte. Aiden não olhou para seu companheiro, se eles não avançarem e manterem a ordem, você começará a tagarelar sobre eles não ousarem vir bloquear a estrada em seguida. Sério, se eles trouxerem os tanques, você ousará enfrentá-los? Eu não vou. Não quero ser carregado de volta para o convés em um balde. O marinheiro balançou a cabeça apressadamente e olhou para onde os caminhantes-aranha haviam partido. O capitão saiu com eles, ele vai ficar bem. Aquela mulher alta não parece fácil de mexer. Não creio que o capitão possa vencê-la. Não estamos aqui para lutar. Fomos convidados para vir aqui, entendeu? Aiden finalmente lançou um olhar para o marinheiro, e você, pode ajustar sua mentalidade. Você esqueceu os ensinamentos habituais do capitão. Agora somos a Sea Mist Venture Capital Company, a pirataria não dura muito e fazer negócios traz mais dinheiro. Então, quando vamos piratear de novo? Aiden pensou por um momento enquanto um raio de sol refletia em sua careca brilhante. Isso é óbvio, quando o lado oposto não está disposto a fazer negócios. Vários marinheiros mortos-vivos acenaram com a cabeça um após o outro, indicando que o primeiro imediato estava bem considerado entre seus pares. Então, depois de vários segundos de calma, outro marinheiro com metade da cabeça afundada murmurou, podemos desembarcar e dar uma olhada. Ouvi dizer em Plende que você pode. Nem pense nisso, Aiden interrompeu o subordinado diretamente, o capitão ordenou que ninguém deixasse o navio sem permissão. Tâmaras tortuosas como você certamente assustarão os habitantes locais até a morte se você desembarcar. Plende não é o norte, poucos aqui estão familiarizados com os mortos-vivos e sua cultura. Agora eu entendi. Então essa é a razão pela qual o capitão escolheu apenas alguns caras que pareciam mais normais. Ele precisava se encaixar sem causar comoção, disse o marinheiro sem metade da cabeça, ressentido consigo mesmo por ter perdido um pedaço do corpo. Na verdade, acho que também ficarei bem se cobrir minha cabeça com uma carapaça de tartaruga e um chapéu. Cale-se. Ninguém está autorizado a desembarcar sem a ordem do capitão. Aiden olhou ferozmente para o marinheiro estúpido porque ele já podia imaginar a bagunça de desobedecer a ordem. Se você realmente não tem nada para fazer, vá até a cabine para ver se os poucos desgraçados azarados que foram destruídos ainda estão se movendo. Se não estiverem, junte-os novamente. Um leve clique veio de repente de perto, interrompendo as ordens de Aiden. Todos na ponte também ouviram um leve clique, chamando a atenção para a busca pelo som. Eventualmente, foi o marinheiro-chefe meio desaparecido quem descobriu a fonte. Ao lado do assento do capitão, uma estranha máquina composta de engrenagens, bielas e ponteiros de bússola havia se acalmado novamente. No entanto, os ponteiros ligeiramente trêmulos ainda estavam se movendo, indicando que ele estava funcionando momentos antes. Essa coisa acabou de se mover. Um dos marinheiros mais próximos aproximou-se cautelosamente da elaborada máquina e olhou para os poucos ponteiros da bússola. Aiden também se aproximou, seu olhar caindo sobre a pequena tigela hemisférica no centro da máquina, onde permanecia um pouco de sangue seco. O capitão o usou pela última vez para saber para onde o desaparecido estava indo. A testa do primeiro imediato careca franziu um pouco. Como o confidente de maior confiança do capitão, Aiden conhece bem o dispositivo. A anomalia 203, a bússola de sangue, era uma máquina de latão com uma estrutura complexa e princípios desconhecidos. Outrora em posse da Rainha Gélida, mas agora propriedade do capitão Tyrian. Esta máquina deve ser considerada uma anomalia com um efeito mais positivo. Ao usar a tigela pequena no centro, o usuário pode enchê-la com um pouco do sangue do usuário para ativar seus poderes de direção. É claro que os efeitos só funcionam entre parentes mais próximos.
Comparada com a maioria das anomalias que são diretamente maliciosas e podem ser fatais apenas por armazenamento inadequado, a bússola de sangue era relativamente segura em termos de guarda. Não requer quaisquer condições especiais de vedação, mas, em contraste, este dispositivo mostraria um lado sinistro uma vez ativado. Em primeiro lugar, uma vez injetado sangue, o usuário seria constantemente tentado pela bússola, gerando o desejo de injetar sangue continuamente até que a saúde mental do usuário fosse prejudicada ou ele morresse por perda de sangue. Em segundo lugar, embora a bússola de sangue pudesse de fato ajudar o usuário a encontrar seus parentes de sangue, ela frequentemente trazia azar no processo, levando constantemente a coisas de natureza infeliz para os envolvidos. Pelo que Aiden sabe, a anomalia 203 certa vez guiou um pai para encontrar seu filho há muito perdido, mas o resultado final foi pai e filho se assassinando no encontro. No entanto, estes efeitos negativos sempre foram de pouca importância para o Capitão Tyrion. A vontade do capitão foi forte o suficiente para resistir à isca de doação de sangue, da bússola de sangue, e quanto à tendência de azar incorrida durante o processo. Em primeiro lugar, o capitão e a senhorita Lucretia nunca se encontrariam durante o período de vigência da anomalia 203. Em segundo lugar, o pai e o filho da família Abnomar sempre foram filiais e bons, um com o outro. É isso mesmo, não importa o quão amaldiçoada e azar a bússola de sangue fosse, ela não poderia criar um primeiro encontro mais desastroso, atacando uns aos outros com o poder de fogo de suas respectivas naves. Portanto, o Capitão Tyrion costumava usar a bússola de sangue como uma espécie de dispositivo de alerta, para determinar se os desaparecidos haviam retornado ao mundo real durante o último meio século. Aiden e os outros marinheiros se reuniram em torno da anomalia 203, com os olhos fixos nos numerosos ponteiros e engrenagens intrincadas do dispositivo de latão. Todos eles se acalmaram agora. Talvez ele só quisesse se mover, disse um marinheiro com um buraco na cabeça com cuidado, como se quisesse aliviar a atmosfera. Afinal, essa coisa geralmente fica imóvel. Aiden olhou feio para o marinheiro. Pare de brincar. Se não, podemos limpar o sangue restante no meio. Outro marinheiro enrugado começou. Caso contrário, não consigo manter a calma sabendo que ele pode acordar aleatoriamente. Não, Aiden balançou a cabeça. O capitão me disse de antemão que o sangue não pode ser removido manualmente e deve ser absorvido pela tigela sozinho por 72 horas. O que acontece se você limpar com antecedência? Ninguém sabe. Já é difícil resumir o uso correto de uma anomalia. Quem ousará testar o que acontece quando você o opera de maneira inadequada? Aiden dá de ombros. Ou você quer tentar? Posso considerar isso sua contribuição para a humanidade. Não, esqueça o que acabei de dizer. Aiden bufou friamente para o idiota. Clique. Nesse momento, as engrenagens da bússola de sangue de repente começaram a funcionar novamente, interrompendo a conversa entre os marinheiros. Aiden, o mais alarmado, imediatamente estremeceu e tropeçou um passo para trás. Mesmo assim, o imediato nunca tirou os olhos dos ponteiros da bússola. Ele viu isso claramente desta vez. Todas as flechas apontaram para Plende por alguns segundos antes de ele girar novamente e morrer. Trocando olhares entre si após o breve silêncio. Eu ainda digo que essa coisa só quer me mexer um pouco. Cale a boca, Aiden interrompeu o marinheiro, lembrando exatamente o que aconteceu agora. Embora todos os ponteiros tivessem se voltado para outros pontos antes de desaparecerem completamente, eles apontaram, por um breve momento, diretamente para Plende. Ele tem certeza disso, só que o momento foi tão curto que as pessoas podem suspeitar que seja uma mera coincidência. Mas na visão de Aiden, era como se os olhos da bússola tivessem acabado de olhar para o alvo e desviado o olhar em pânico para encobrir. Então por que ele pensaria assim? Simples, Aiden falou com Tyrion sobre esta bússola de sangue. Pelo que o capitão mencionou, a coisa ocasionalmente retratava características de uma criatura viva, assim como um humano faz.
Essa coisa pode assustar. Algo está errado, há algo errado com esta cidade-estado. Aiden chamou a atenção. Vamos contar ao capitão sobre a situação aqui. Mas o capitão não ordenou que fôssemos proibidos de desembarcar. Vamos passar uma mensagem primeiro, disse Aiden rapidamente, vá trazer Perley. O marinheiro fugiu e retornou da área da ponte logo depois. O cara havia trazido um papagaio enorme com uma cauda colorida no ombro, a maldita coisa roçava repetidamente o bico contra o crânio exposto do pobre homem. Perley, preciso que você envie uma mensagem, disse Aiden em voz alta. O papagaio parou de intimidar o marinheiro, ergueu a cabeça e olhou para o primeiro imediato. Perley pode mandar recado. Vá para a catedral da cidade-estado. Procure o capitão e diga a ele, a bússola de sangue aponta para Plende. A cidade-estado não é segura. Fim do capítulo. Capítulo 230, Vida diária quente no covil subespacial. O grande papagaio de cauda colorida bateu as asas e deixou a névoa do mar em uma velocidade surpreendente, voando em direção ao meio da cidade. Primeiro imediato, o que devemos fazer? Devemos esperar aqui? Um marinheiro na ponte do Seamist perguntou depois que Perley desapareceu de vista. Não temos escolha a não ser esperar, disse Aiden, abaixando a cabeça e olhando para o chão sob seus pés. Ele rapidamente avaliou suas opções e disse, não podemos reduzir o número de marinheiros no navio, especialmente depois de perceber a estranha situação em Plende. O toque da tripulação ao entrar em contato com a cidade-estado poderia despertar a alma do navio e levá-lo à loucura. Da mesma forma, não podemos permitir que o Seamist envie um sinal direto para a cidade ou entre em contato com as autoridades da cidade-estado por telegrama, pois isso pode alarmar os fatores ocultos escondidos na ilha. Deixar o papagaio Perley transmitir a mensagem representava o menor risco neste caso. No entanto, Aiden esperava que o capitão voltasse logo e não fosse preso ou levado por outra coisa. Na pior das hipóteses, ele esperaria um dia antes de enviar uma tripulação para a Terra. Enquanto estava sentado no balcão da loja folheando o jornal, Duncan parou de repente e olhou para a janela. Senhor, Duncan, o que você está olhando? Alice percebeu o gesto e parou de folhear seu próprio jornal. Pensei ter sentido algo olhando nesta direção, disse Duncan, franzindo a testa, inseguro. Mas já passou. Oh, eu sei. Isso é chamado de sentidos dos fortes. O Sr. Goated me contou sobre isso antes. Alice disse, animadamente. Ele disse que pessoas fortes estão instintivamente conscientes do que está ao seu redor. Até mesmo um olhar irá alarmar seus instintos se for direcionado a eles, então uma pessoa poderosa como você constantemente entenderá isso. Duncan largou o jornal e olhou para Alice suavemente. Ele realmente disse isso. O sorriso no rosto de Alice endureceu instantaneamente. A última frase foi deduzida por mim. Não faça deduções inúteis, disse Duncan, concentrando-se então para começar a procurar a origem da agitação. Ele não tomou aquela sensação fugaz como uma ilusão, tendo passado tanto tempo neste mundo estranho, ele adquiriu o hábito de prestar atenção a qualquer intuição repentina, e cavar até o fundo dela. Entre os muitos detalhes que obteve estava uma informação importante, o Porto Sudeste. Navio de Tyrian? Duncan ficou um pouco surpreso ao reconhecer a origem daquela aura. Por que ele está aqui? Ele então relembrou seu encontro anterior com o navio de guerra de aço, a posição do navio naquele momento e as intenções demonstradas na batalha. Depois de pensar um pouco, a expressão em seu rosto tornou-se um pouco estranha. O Seamist apareceu perto de Plende e tomou a iniciativa de atacar os desaparecidos. Seriam os reforços convocados pelas autoridades. Eles estão aqui para interceptá-lo. Adivinhando vagamente a causa e o efeito do assunto em sua mente, Duncan só queria rir e chorar ao mesmo tempo. Ele não sabia se deveria primeiro lamentar a relação entre pai e filho ou o profissionalismo de Tyrian como reforço. Apesar de quase ter sido afundado na luta, Tyrian ainda conduziu o gigante de aço. Que tipo de espírito inabalável ele tem?
Esta não pode ser a razão da natureza inafundável do Seamist, certo? Ou ele tem uma tendência de super-herói para manter a paz mundial? Você está atordoado novamente, Sr. Duncan. Você quer sair? Alice perguntou. Não, Duncan balançou a cabeça enquanto mantinha sua percepção da névoa do mar. Como ainda não havia se tornado sua coleção, como Vanishti Plend, ele não conseguia perceber os detalhes de seu conteúdo. Mas considerando sua conexão com Seamist e Tyrian, ele começou a procurar a localização de seu filho mais velho. Alice não entenderia essas coisas complicadas, então ele manteve a boca fechada. Em vez disso, ele franziu a testa para a boneca que inclinava a cabeça. Não incline a cabeça. Sua cabeça vai cair. Alice rapidamente acenou com a cabeça. Oh, ok. Um farfalhar de repente soou no depósito quando uma pequena figura saiu. Senhor Duncan, Shirley limpou a poeira da saia e cumprimentou Duncan com um olhar convidativo. O depósito foi limpo. Toda a bagunça que você apontou foi embalada e organizada na prateleira. Muito bem. Duncan manteve um pouco de sua atenção no outro lado do porto enquanto se virava e acenava para Shirley. Você tem um pouco de cinza no ombro. Oh, Shirley virou a cabeça e limpou a poeira antes de fazer uma cara levemente nervosa novamente. Senhor Duncan, o que devo fazer a seguir? Ao conversar com Duncan aqui, a expressão em seu rosto obviamente não era tão apreensiva quanto no desaparecido, mas ainda havia algum nervosismo óbvio. Parecia que esta tensão não poderia ser totalmente eliminada apesar de saber a verdade. No entanto, foi muito melhor do que quando se conheceram. Obviamente, do ponto de vista intelectual, Shirley sabia que Duncan a tratava com gentileza e não justificava tal comportamento de sua parte. A questão principal era resolver o nervosismo de Dog que estava afetando Shirley. Duncan assentiu e depois olhou para Alice, que estava remexendo no jornal, mas na verdade não sabia uma palavra. Analfabeto. Ele então olhou para Shirley do outro lado. Também analfabeto. Havia também cachorro escondido nas sombras ao lado dela. Embora o cão negro nunca tivesse aparecido ao ar livre agora, sua aura estava se tornando cada vez mais impossível de esconder. Ainda analfabeto. Suspirando por dentro, Duncan realmente se perguntou como o destino poderia ser tão cruel. Ele conseguiu 3 ajudantes, mas nenhum deles sabia ler, escrever ou fazer os livros de contabilidade. Mas então, uma ideia lhe ocorreu. Especificamente, ele acabou de se lembrar de sua antiga profissão de professor. Vamos, todos vocês sentem aqui. Shirley, você se senta à direita de Alice. Duncan casualmente puxou uma cadeira de lado e colocou-a ao lado do balcão. Cachorro, você se agacha atrás do balcão. Pare de se esconder, posso ver você atrás da sombra. Venha aqui, tenho um acordo para todos vocês. Shirley rapidamente sentou-se na cadeira obedientemente, e Alice ao lado finalmente largou o jornal que ela não conseguia entender. Ah, que arranjo! Bem, já que Nina não voltou de sair para comprar coisas e estou livre, vou ensinar todos vocês a ler, disse Duncan, levantando-se para dar um tapinha no peito. Você não pode ser analfabeto para sempre. Corrigido. Shirley nunca esperou que o acordo sério do Capitão Duncan fosse assim. Ela ficou imediatamente atordoada, enquanto Alice ficou curiosa a ponto de iluminar seus olhos roxos. Quanto a Dog, ele estava agachado atrás do balcão, olhando honestamente para Duncan e Shirley, com pontos de interrogação claramente visíveis em seu crânio, mas eu sou apenas um cachorro. Duncan olhou para baixo quando ouviu isso, e antes ele poderia dizer qualquer coisa, o cão escuro se endireitou, mas posso tentar ser um cão culto. Tenho entusiasmo e confiança. Isso é bom, disse Duncan num tom agradável. Depois, de olho no porto, enfiou a mão embaixo do balcão e tirou alguns cadernos em branco, que distribuiu aos seus alunos. Este será o seu livro do alfabeto. Vamos começar com as letras mais básicas. Shirley pegou o livro que Duncan entregou com um olhar confuso. Então, ela ficou ainda mais confusa. Letras, ortografia, um novo mundo completamente incompreensível.
Depois de apenas alguns minutos, Shirley confirmou uma coisa: é mais fácil lutar contra cães e cultistas do que aprender. Mas Duncan não parecia prestar muita atenção à expressão angustiada de Shirley, ou melhor, já estava acostumado com isso. Pelo contrário, ele sentiu apenas felicidade, a alegria de repente encontrar algo familiar enquanto vagava por uma terra estrangeira. Porém, essa felicidade não durou muito. No momento em que Shirley estava lutando com a quarta letra, uma campainha tocou, seguida por passos rápidos vindos da porta da frente. Tio Duncan, voltei! A voz alegre de Nina soou na porta. Duncan ergueu os olhos de seu ensinamento agradável e viu Nina entrando correndo, mas então percebeu algo voando atrás dela. Eu vi Ai no caminho de volta, disse Nina alegremente, e parece que Ai trouxe uma amiga. Amigo? Duncan franziu a testa ligeiramente e viu Ai voando para dentro da loja atrás de Nina, seguido por um grande papagaio com penas coloridas na cauda. Duncan. Fim do capítulo. A natureza não faz nada em vão. Aristóteles.